Gênesis capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Bom, é uma passagem muito conhecida, bastante interessante, né, do ponto de vista religioso, histórico e filosófico também. Esse acontecimento aqui da Torre de Babel e da cidade. Mas eu quero trazer isso para um contexto um pouco diferente aqui. Vou pegar do fato negativo e trazer para o positivo e ver como que isso se aplica nas nossas vidas, e no nosso dia a dia e na situação atual em que vivemos. Ora, bolas, aqui nós vemos o que nos chama a atenção aqui é a fala do próprio Deus, que ele veio para ver o que as pessoas estavam fazendo, e o que é que chama a atenção que ele disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha só, os homens estavam fazendo uma cidade, edificando uma cidade e uma torre muito alta, que segundo eles a intenção era tocar o cume dessa torre no céu, para que ele não se espalhasse, ficassem famosos, notórios, poderosos e não se espalhassem na face da terra. Isso ia diretamente contra a ordem de Deus, porque quando Deus abençoou os homens e disse: sede fecundos e enchei a terra e se espalhai, a ordem do Senhor foi sempre que se espalhassem, que se multiplicassem. Deus queria povoar a terra, ele deu essa ordem a Adão e Eva, e depois do dilúvio ele também deu essa ordem a Noé e a seus filhos: povoai a terra que está deserta, povoai, enchei a terra que está vazia. Então o Senhor queria que os homens assumissem essa missão de espalhar-se pela face da terra, constituir as nações, mas os homens aqui estavam indo diretamente contra essa ordem. Eles queriam ficar por ali mesmo e edificar, o seu poder. A torre simboliza o poder, a arrogância, a petulância, entende? E aí nós vemos aqui que eles, com propósito negativo, contrário à ordem de Deus, mas o próprio Deus disse que não haveria restrição nenhuma para tudo que eles intentassem fazer. Mas como isso, irmão? Eles estavam indo contra a vontade de Deus e eles conseguiriam fazer tudo o que eles quisessem? Exatamente, é o que está dito aqui. E por que eles conseguiriam fazer isso? Porque eles estavam unidos. O povo era um só, e a língua era uma só, e o propósito era um só. Então, quando há propósito, quando há união de propósito, de fé, união de sentimento, de língua, de projetos, nada pode ser impossível. Cristo disse mais tarde: tudo o que 2 ou 3 concordar aqui na terra será feito, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E o que ligardes na terra será ligado no céu. A concordância, a unidade é o fator primordial para as coisas acontecerem. E nós vivemos numa geração, trazendo isso para o nosso país, o Brasil,
Quem tem um pouco de janeiro nas costas, como eu, né, que eu não vou dizer, mas vocês conseguem detectar aí pelas rugas e pelas marcas temporais, vocês podem entender aí quantos janeiros eu já tenho. Então, quem tem um pouquinho de janeiro sabe que depois de 1984 para cá, com aquela coisa de direta já, aqueles movimentos ali pela democracia, e até que chegou em 85, foi feito ali a transição de poder, os militares entregaram o poder de mão beijada para a dita democracia. E dali para cá que começou a esculhambação, em todos os sentidos. A esculhambação do Brasil começou ali. Não sou defensor de ditadura, como algumas pessoas falam aí, de tortura. Isso é só conversa fiada. Não sou defensor de nada que é errado. Eu sou defensor da palavra de Deus. Eu defendo a Bíblia. Eu defendo a palavra de Deus, as escrituras, o evangelho. Isso eu defendo. Não importa a quem agrade ou quem desagrade. Eu defendo as escrituras. E as escrituras é a favor da verdade, porque nada podemos contra a verdade senão a favor da verdade. Então, enquanto você não conhecer a verdade, você vai ficar com engano. Você vai mentir para você mesmo. Então, antes desses movimentos, havia um sentimento único no Brasil. O brasileiro era um só. Havia um sentimento de nacionalismo, de pertencimento. Eu era criança, mas eu lembro que havia emoção pela bandeira, pelo hino nacional, pelas coisas do Brasil, pelas cores do Brasil. Tinha um orgulho de ser brasileiro. Tinha preto, tinha branco, tinha rico, tinha pobre, tinha crente, tinha católico, né, evangélico católico e de outras religiões. Havia umbandistas, nós mesmos éramos um clã ali de evangélicos pentecostais, mas vivíamos ao lado de pessoas que eram bandistas, que tinham centro de candomblé ali ao lado da nossa casa e havia comunhão, entendeu? As pessoas, era todo mundo amigo, nós brincávamos com os meninos dos umbandistas, íamos nas casas deles, eles vinham nas nossas casas, os nossos pais eram amigos e todo mundo vivia em comunhão. Eles eram espíritas, nós éramos evangélicos e do lado tinha pessoas que não eram, na frente tinha pessoas que eram católicas, no fundo tinha pessoas que eram católicas, praticantes mesmo ali. Dona Terezinha, a gente lembra que vivia cantando os cânticos da Igreja Católica, que até hoje a gente lembra. A gente acompanhava ela cantando e a gente canta até hoje, lembra dos cânticos que Dona Teresa cantava. Mas não havia essa coisa de rivalidade, de rixa. Havia nordestino, havia paulista, havia flamenguista, vascaíno, havia um gay, lésbica, havia de tudo. Havia maconheiros, havia um beberrão, pingunço, havia de tudo. Mas não havia essa coisa de separação. Não havia esse sentimento de grupos ou de minorias, como é a palavra que eles gostam de usar, né? Essa nova língua, essa coisa de mudar as nomenclaturas das coisas, porque acham bonito, né? Não havia essa coisa de minorias. E eu vou falar para você, eu sempre bato de frente com muitas pessoas nos grupos que eu debato, por onde eu passei, de faculdade, de escola, em igrejas, em encontros de sindicatos e coisas assim, debates políticos. Eu bato muito de frente porque eu sou totalmente contra essa coisa de minorias, de grupos. Eu não sou minoria, eu sou negro. Eu poderia me sentir o menor dos menores. De fato eu sou. Mas eu não me sinto, eu não me enquadro nesse negócio de minoria. Eu sou negro, pobre, nordestino, sul-americano, de uma cidade pequena do estado da Bahia, certo? Sou feio, sou raquítico. Olha só, para que se sentir mais minoria do que eu? Eu não sou minoria. Eu nunca aceitei cota. Já passei em diversos concursos, quem me conhece sabe, entende? Já passei em diversos concursos excelentes, já estive em lugares excelentes, já conquistei lugares excelentes, sem nunca precisar de cota, sem nunca me fazer de vítima e nem nunca usar de mimimi e nem nunca ter raiva de branco nenhum. Se eu tivesse raiva de branco, o primeiro que eu ia odiar eram os meus filhos, porque são brancos. E aí? O meu avô é branco, morreu ano passado, mas era branco. E aí? Eu poderia odiar o meu avô?
Então eu não me sinto minoria. Minoria, eu vou dizer para vocês, é coisa de Satanás. Deus é maioria. Está escrito na Bíblia, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Isso foi Eliseu que falou para o seu moço, seu ajudante, quando o exército da Síria cercou Samaria. E o jovem saiu de manhã, abriu a porta e viu a cidade cercada pelo exército inimigo. E ele disse, ai meu senhor, e agora? Estamos perdidos, estamos cercados. Ele falou, calma rapaz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.